A responsabilidade bíblica dos maridos. O casamento, desde sua instituição por Deus no Éden, é apresentado como uma união sagrada e indissolúvel. Em Gênesis 2 versículo 24 está registrado: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Essa verdade fundamental nos mostra que o casamento não é um arranjo humano, mas uma ordenança divina, onde o homem assume a responsabilidade de ser unido à sua esposa em amor, fidelidade e cuidado. O marido é chamado a ser alguém que nutre essa união, compreendendo que seu papel não se resume ao provimento material, mas envolve entrega espiritual, afetiva e moral. A necessidade de ter uma esposa, segundo o plano divino, é apresentada já no princípio, quando o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2 versículo 18. O casamento não é, portanto, um simples contrato, mas uma aliança que preenche a incompletude do ser humano. No matrimônio, o homem encontra não apenas companhia, mas também um chamado à responsabilidade de conduzir, proteger e cuidar da mulher com discernimento. A vida conjugal exige mais do que paixão inicial. Pede sabedoria para reconhecer que a esposa é presente de Deus e deve ser tratada com honra e gratidão. Por isso, a Escritura adverte contra o coração dividido. Em 1 Reis 11 versículo 1 vemos o exemplo negativo de Salomão, que amou muitas mulheres estrangeiras e desviou-se do Senhor. O marido precisa compreender que a fidelidade à esposa é expressão de fidelidade a Deus. Amar a esposa significa rejeitar as tentações da infidelidade, seja ela física, emocional ou até virtual nos nossos dias. O coração do marido deve estar firmado em uma única aliança, sendo fiel àquela a quem Deus lhe uniu, reconhecendo que a traição fere não só a mulher, mas o próprio Senhor da aliança. A palavra também exorta os maridos a viverem com discernimento e consideração. Em 1 Pedro 3 versículo 7 lemos: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui, o apóstolo mostra que o relacionamento do marido com a esposa impacta até sua vida espiritual. Um marido negligente, ríspido ou desonroso com a esposa encontra barreiras em sua comunhão com Deus. Isso nos lembra que o casamento é também um campo de santificação e crescimento cristão. A fidelidade não é apenas uma exigência legal, mas expressão de amor. Malaquias 2 versículo 14 e 15 condena a infidelidade conjugal, mostrando que Deus é testemunha da aliança entre marido e mulher. O Senhor se entristece com a quebra dessa aliança, pois deseja que dela surjam famílias piedosas e estáveis. O amor conjugal é retratado em Provérbios 5 versículo 19 como uma alegria e um contentamento, revelando que a fidelidade gera satisfação e segurança. O marido deve cultivar o amor e a afeição pela esposa, lembrando que, segundo Efésios 5 versículo 28, deve amá-la como ao próprio corpo, nutrindo-a e cuidando dela. O cuidado envolve também o consolo. Em 1 Samuel 1 versículo 8, vemos Eucana procurando consolar Ana em sua dor, mostrando sensibilidade às necessidades emocionais da esposa. O marido não deve apenas sustentar ou proteger externamente, mas também cuidar da vida interior de sua esposa, dando atenção às suas lágrimas, ouvindo suas preocupações e caminhando ao lado dela em meio às lutas da vida. O exemplo de Isaac e Rebeca em Gênesis 24 versículo 67 nos mostra um casamento iniciado com amor e consolo, pois Rebeca trouxe conforto ao coração de Isaac após a morte de sua mãe. Esse é o papel do marido, ser presença de segurança e afeto constante. Outro aspecto fundamental é a decisão conjunta. Em Gênesis 31 versículo 4 a 7, Jacó consulta suas esposas diante de um momento decisivo. Embora houvesse falhas em seu modo de conduzir a família, esse episódio revela que as grandes decisões devem envolver a participação da esposa. O casamento não deve ser marcado por um autoritarismo frio, mas por um espírito de comunhão, em que marido e mulher discernem juntos a vontade de Deus. Liderança não é sinônimo de imposição, mas de serviço amoroso, onde a autoridade é exercida com humildade e sabedoria. Jesus reafirmou a indissolubilidade do casamento em Mateus 19 versículo 5, ecoando Gênesis, e serão dois numa só carne. O que Deus uniu, o homem não deve separar.
Essa declaração de Cristo nos lembra que o casamento é um compromisso permanente, não sujeito às conveniências humanas. Ainda que a cultura atual banalize a separação, a Bíblia ensina que a perseverança e o perdão são essenciais. Paulo reforça em 1 Coríntios 7 versículo 11 e 12 que, mesmo diante de dificuldades, a reconciliação deve ser buscada, preservando a aliança conjugal como testemunho da graça de Deus. Diante dessas verdades, cabe ao marido examinar sua própria vida. Tenho amado minha esposa como Cristo amou a igreja? Tenho sido fiel em pensamentos e ações? Tenho tratado minha esposa com honra e compreensão, ou com dureza e descuido? Tenho cuidado do coração dela, consolando-a em suas dores e alegrando-me em suas vitórias? Tenho buscado decidir em conjunto, reconhecendo que ela é minha auxiliadora e não minha serva? Essas perguntas nos levam à prática diária da fé, revelando que o casamento é um campo de obediência a Deus. Por fim, o marido que teme ao Senhor reconhece que sua responsabilidade é grande, mas também é acompanhada de graça abundante. Deus não nos chama a uma missão impossível, mas nos concede seu Espírito Santo para que vivamos em amor, paciência e fidelidade. O casamento cristão, vivido segundo as Escrituras, é um reflexo da união entre Cristo e a Igreja. Que cada marido se lembre, ao cuidar de sua esposa, está honrando a Deus, ao ser fiel a ela, está sendo fiel ao Senhor, e ao permanecer firme na aliança, está testemunhando ao mundo a beleza do Evangelho.